TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 28 de março. E você vai ver a seguir. Ministério Público Federal pede suspensão definitiva de demolição de imóveis na BR-040 para resguardar direitos de famílias removidas. Homem em surto rouba veículo da Concer durante atendimento na Serra de Petrópolis. Casos de síndrome respiratória aguda por Covid-19 avançam pelo Brasil. Câmara aprova projeto de lei que amplia a multa para descarte irregular de lixo e entulho. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Ministério Público Federal recorreu de decisões da Justiça Federal em Petrópolis que determinaram a demolição de imóveis residenciais na BR-040 por desrespeitar os direitos humanos de 40 famílias removidas da região. No último dia 20, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as ordens de demolição de casas de forma temporária em caráter de urgência para análise de cada caso. O MPF busca a suspensão permanente dessas demolições. Durante a pandemia, todos os processos de demolições foram suspensos por todo o Brasil. Agora, esses processos estão sendo retomados de forma gradual. Para o Ministério Público Federal, as ordens de demolição da Justiça Federal em Petrópolis violam esta determinação do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que esses processos sejam retomados de forma gradual, já que exige a remoção de 40 famílias de uma única vez. De acordo com o Ministério Público, ao proferir as 40 sentenças ao mesmo tempo, o magistrado contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu um regime gradual na retomada da execução das demolições coletivas. E apesar de serem casos individuais, para o Ministério Público está clara a dimensão coletiva das demandas da Concer e da NTT por se tratarem de famílias que vivem na mesma localidade e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Todas as famílias vivem a mesma situação, é uma situação coletiva, foram mais de 200 processos ao longo de 20 anos quase, então não é uma situação individual, é uma situação coletiva. A retirada dessas famílias só agrava a situação habitacional de Petrópolis diante de tantas tragédias, diante de tantas pessoas que vivem sem moradia. Pela complexidade do tema, o MPF instaurou um inquérito civil, instituindo um grupo de trabalho formado também pela Concer, pela NTT, pelo município de Petrópolis, Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria do Patrimônio da União, pela APA Petrópolis, a Câmara Municipal de Petrópolis, pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos e por moradores das margens da BR-040. O objetivo é buscar soluções que garantam a segurança dos usuários da rodovia e de moradores do entorno, assegurando também respeito aos direitos das inúmeras famílias que já residem há muitos anos naquelas áreas. Essa decisão do Supremo garante que as famílias sejam mantidas e que a decisão anterior deles, também do próprio Supremo, seja cumprida, que seja analisada através de uma comissão as situações que são situações coletivas, unindo órgãos, entes federativos para solucionar de fato a questão. Porque tirar as famílias da margem da BR não soluciona um problema da cidade de Petrópolis, não soluciona o problema da rodovia. A gente sabe que é muito mais profundo, e a gente precisa realmente resolver os problemas sociais sem achar que está resolvendo uma questão meramente relacionada à proteção da margem, à garantia de exploração dessa rodovia pelas questões comerciais. Então a gente precisa aprofundar esse debate e garantir dignidade a essas famílias. O caso também foi levado ao Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública da União, que apresentou uma reclamação ao tribunal para garantir que a decisão da própria corte seja respeitada em relação aos imóveis da BR-040. No último dia 20, o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar nessa reclamação e suspendeu as 40 ordens de demolição e remoção de bens de famílias que vivem às margens da BR-040 em Petrópolis.
Divulgado na última segunda-feira, o novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra que nas últimas 6 semanas houve um crescimento de síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro. Os casos se estabilizaram nas últimas 3 semanas. A pesquisa é referente à semana epidemiológica entre 5 a 11 de março. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 13 de março. Neste período, o Rio de Janeiro apresentou o crescimento de síndrome respiratória aguda em todas as faixas etárias. O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, destaca que o país vive cenários que precisam de bastante atenção. A gente lembra aí que fevereiro foi marcado como um mês de aumento muito expressivo, né, semana após semana, nas internações do público infantil e adolescente, alguns estados apontando ali para a presença do rinovírus associado a essas internações. No Rio de Janeiro, os dados laboratoriais sugerem que o aumento dos casos na população adulta ou idosa é decorrente do vírus SARS-CoV-2, com casos eventuais de influenza A e B. Em nível nacional, nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 3% para a influenza A, 3,3% para a influenza B, 32,1% para vírus sincicial respiratório e 48,6% para SARS-CoV-2. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 4,8% para a influenza A, 2,2% para a influenza B, 4,8% para VSR e 83,3% para SARS-CoV-2. O que a gente tem visto? O vírus sincicial respiratório voltando a gerar aumento, né? Então, se a gente já vinha com uma carga importante, né, de novas internações semana após semana, agora ainda dá uma agravada nesse processo por conta do sincicial, né? Que a gente sabe que, especialmente nas crianças até 2 anos de idade, é um motivo importante, né, de internação, mas o que passa muitas vezes desapercebido é que também na população acima de 65 anos, ele também acaba sendo um vírus importante, né, com risco de internação, inclusive com risco aí de óbito. Em Petrópolis, a situação não é diferente. Dados do painel epidemiológico mostram que até o dia 24 de março havia na cidade 519 casos confirmados de Covid-19. Houve um aumento de 21 casos em 2 dias, se comparado com os números registrados no município até o dia 22 de março, quando foram confirmados 458 casos. Com isso, foram geradas 9 internações até o dia 24, uma a mais se comparado com até o dia 22 de março, quando o painel apresentava 8 internações. Ainda de acordo com o painel, atualmente há 164 casos de Covid-19 ativos em Petrópolis. 1.615 casos foram notificados, mas destes, 1.091 foram negativados. Ainda há 5 casos em análise e nenhum óbito foi registrado. Aí vale, né, o alerta, né, para a vacinação, né, estar em dia com as suas vacinas. A gente sabe que nas crianças a gente tem, infelizmente, um grupo importante aí de crianças que até hoje não se vacinaram ou estão em atraso com a sua vacinação. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter atenção agora com essa retomada da Covid. Na segunda-feira, um homem, possivelmente em surto, furtou um carro da Concer, concessionária responsável pela BR-040, nos trechos entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. O veículo estava sendo usado por funcionários que estavam em atendimento. No momento em que o homem fugiu do local, ele ainda chegou a atingir os colaboradores, que sofreram escoriações. Na noite desta segunda-feira, um homem foi encontrado aparentemente desorientado e em surto pela inspeção de tráfego na subida da Serra de Petrópolis, após ter abandonado um veículo na rodovia. Após ser encontrado pelos agentes, eles decidiram acionar o atendimento médico da concessionária, já que o homem apresentava ferimentos pelo corpo. Durante o atendimento, o homem entrou na viatura de inspeção e, em fuga, atropelou os resgatistas, fugindo com o veículo da Concer. Os 2 funcionários foram atendidos no Hospital Santa Teresa com ferimentos leves e, em seguida, foram liberados. Já o veículo e o homem foram localizados pela Polícia Militar no 1º Distrito, no centro, e ele foi encaminhado para o Hospital Nelson de Saerpe, na madrugada desta terça-feira. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou no dia 14 de março o projeto de lei que amplia a multa para petropolitanos que realizarem o descarte irregular de lixo ou entulho. O texto ainda precisa ser sancionado.
O projeto altera o artigo 6 da Lei 7.268, de 12 de dezembro de 2014, e aumenta a multa para quem realizar o descarte irregular de lixo ou entulho em âmbito municipal. O valor da multa é aproximadamente de R$10 mil. A multa já existia, já tinha previsão dela no Código de Posturas. Só que a gente está recebendo uma demanda absurda em relação a descarte ilegal de entulho na Câmara, né? Todos os vereadores, o vereador Léo, com certeza até mais do que eu, mas a gente recebe muito, e assim, seja reclamação por sujeira, propriamente dito, seja reclamação por preocupação com os rios, seja por até mesmo, e muitas vezes, inclusive, uma poluição visual. O texto ainda estabelece que, em casos de reincidência, vai haver multas com valores mais elevados, no valor de 63 unidades fiscais de Petrópolis, e para o caso de agravante, 5 unidades fiscais por cada agravante. A unidade fiscal atualmente tem um valor de R$ 159,47. A obtenção de vantagem pecuniária, então, esse caso do freteiro que o vereador Léo França colocou, se encaixaria em cada vez que ele fizesse uma viagem dessa, além da multa inicial, entra um agravante e mais uma multa. A exposição da saúde pública a risco, a exposição dos profissionais atuantes na coleta de lixo a risco, risco ou dano ocasionado por incêndio, risco ou dano ocasionado por entupimento de bueiros, ralos e demais dispositivos de escoamento de águas e risco ou dano à fauna e à flora. O projeto foi aprovado com unanimidade no dia 14 de março. Os parlamentares ainda analisam de que maneira será feita a fiscalização. Os casos identificados vão ser encaminhados para a Delegacia Ambiental. Em casos de descarte irregular de lixo ou entulho, as denúncias podem ser feitas pelo telefone DDD 24 2292 9500. A proposta segue agora para ser sancionada pela Prefeitura. Na última sexta-feira, Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, a equipe da Vigilância Epidemiológica de Paraíba do Sul esteve na Praça Garcia, orientando a população sul-paraibana sobre os sinais e tratamentos da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pandemia da Covid-19 reverteu os avanços alcançados na última década na luta contra a tuberculose e, pela primeira vez, as mortes pela doença aumentaram. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população que tem sintomas como tosse por 3 semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, procure uma unidade básica de saúde para avaliação e solicitação de exames. E você vai ver depois do intervalo. Projeto de Bernardo Rossi proíbe barulhos excessivos de motocicletas. 4 cavalos soltos nas ruas de Teresópolis são apreendidos. Alunos da Comac fazem mobilização para alertar sobre o desaparecimento de crianças. Balcão de Empregos disponibiliza mais de 50 vagas para esta semana em Petrópolis. Semana começa com 3.600 oportunidades de emprego no estado do Rio. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.
Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O ruído excessivo de motocicletas, que é motivo de reclamações da população em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, se tornou alvo do programa Barulho Zero, proposto pelo deputado estadual Bernardo Rossi na Alerj. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Gabriel Fachola. O projeto Barulho Zero, protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fortalece as ações de fiscalização e proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas em todo o estado do Rio. Nesse sentido, o texto prevê a realização de parcerias entre as secretarias estaduais da Polícia Militar e Polícia Civil e Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade. Você é morador do bairro, você que mora, vamos chamar ali, a gente chama de beira de rua, né? Que a sua casa fica bem próxima da rua. Sabe o que é ter um idoso em casa, uma criança que demorou a dormir, pegou no sono, e aí passa aquela moto sem o escapamento, fazendo aquele barulho e as pessoas acelerando até o momento que chega a dar o famoso tiro do escapamento. De acordo com o deputado, o projeto prevê o reforço na fiscalização e também nas ações para a conscientização. Segundo Bernardo, a intenção vai além de coibir essa prática, entendendo que é importante conscientizar as pessoas por meio de campanhas de estabelecimento em meios de comunicação, incluindo as redes sociais. Além disso, para o deputado, que é petropolitano, na cidade imperial, o problema é crônico. No município existe uma lei sancionada por Bernardo Rossi, enquanto o prefeito da cidade, que não é tão efetiva quanto deveria. Esse é um problema crônico, né? Para quem mora afastado da rua, vai achar que não é um problema crônico, mas ontem mesmo, né, foi noticiado sobre essa lei nos veículos aqui da cidade. No mesmo dia, as pessoas começaram a fazer denúncia. Olha, aqui no Alto da Serra está um absurdo, aqui na Mosela eu não aguento mais, aqui no Retiro está a mesma coisa, para os distritos, Correias, Nogueira. Então, aqui em Petrópolis é sim um problema crônico. E quando eu fui falar desse tema na Alerj, né, onde ficam os deputados, foi unânime de todos os deputados de locais diferentes e de municípios diferentes, né, que têm sua base eleitoral, reclamar do mesmo problema. Então, é um problema crônico no estado. O projeto prevê que o programa Barulho Zero deverá contar com parcerias com órgãos de segurança e ambientais. E os profissionais que atuarem na área devem ser todos capacitados. Para ampliar o programa, é necessário que o Estado realize uma parceria com as prefeituras dos municípios distribuídos pelo Estado do Rio de Janeiro. Na justificativa do projeto, Bernardo cita que os limites máximos de ruídos emitidos por veículos automotores das categorias de motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados são estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O texto assinala também que os fabricantes que possuem licença para comercializar os escapamentos de motor, por lei,
precisam atender às normas estabelecidas na resolução CONAMA, o que não impede adulterações posteriores. Ali a gente quer criar o canal, a gente quer criar o acompanhamento e criar como existe a lei seca, como existem outros programas de Estado, né, de fiscalização sem avisar onde vai ser, que fazem lá essa fiscalização. A gente quer que entre como programa do Estado o programa Barulho Zero. Hoje, os alunos do projeto Juventude e do programa Jovem Aprendiz da Comac estiveram na Praça Dom Pedro II, em Petrópolis, para uma mobilização social. O intuito foi discutir a importância das ações necessárias a serem tomadas quando uma criança, adolescente, jovem ou adulto desaparece. Assinada em 2011, a Lei nº 12.393 instituiu a Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, que deve ser realizada sempre entre os dias 25 e 31 de março. A lei, ao ser sancionada, institui o nome do evento, o período de realização e os tipos de atividades a serem realizadas em todo o país. Com isso, os alunos do projeto Juventude e do programa Jovem Aprendiz da Comac se reuniram na Praça Dom Pedro II para distribuírem a cartilha com informações que podem auxiliar no combate ao desaparecimento de crianças. Então, a mobilização está sendo feita com os alunos do projeto Juventude, que é um projeto que qualifica jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, onde nós estamos tratando das questões dos crimes de internet, da necessidade da emissão da carteira de identidade, numa situação de sequestro, né? Impressão digital é importante, a questão de que criança não cuida de criança, de que nós não devemos deixar crianças sozinhas em ambientes não seguros e principalmente o desaparecimento por situações de conflitos familiares. A cartilha também traz um passo a passo rápido do que fazer em casos de desaparecimento, como uma lista de telefones, endereços, e-mails e sites úteis para notificação de um desaparecimento. A Lei nº 11.259 de 2005 determina a investigação imediata nesses casos. Quando o responsável legal perceber o desaparecimento de um menor de idade, ele não precisa esperar 24 horas para que a polícia inicie a investigação. Quando o assunto é desaparecimento, os números são assustadores. Um levantamento feito pelo Sistema Nacional de Identificação de Desaparecidos mostra que em 2020, no Brasil, mais de 80 mil pessoas desapareceram. Destas, 30 mil eram crianças. Por mês, cerca de 80 crianças e adolescentes desaparecem no estado do Rio de Janeiro. Os alunos produziram cartazes e penduraram em um varal improvisado na praça para que quem passasse pelo local pudesse ler. O cartaz de Maria Clara era voltado para os riscos oferecidos pelas redes sociais quando utilizadas por crianças sem a supervisão dos pais e responsáveis. O cartaz que eu e meu grupo resolvemos fazer é esse. Mostra as redes sociais, que é uma coisa muito utilizada pelas crianças hoje em dia, né? Todo mundo tem acesso, inclusive as crianças. Em questão de jogos, essas coisas, as crianças acabam conhecendo as redes sociais. E é uma coisa muito perigosa, porque as crianças às vezes não têm conhecimento nenhum e começam a mexer e os pais às vezes não estão cientes disso. Então é uma coisa muito importante que a gente resolveu alertar, porque os pais têm que monitorar sim as redes sociais de criança. A equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis apreendeu na última sexta-feira 4 cavalos que estavam soltos em áreas públicas, nas regiões de Araras, Granja Florestal e também dentro do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, na sede Pedra da Tartaruga. Diante da apreensão dos 4 cavalos que circulavam sozinhos nas ruas, a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis disse que vai intensificar a fiscalização pelos bairros para apreender animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos. Como os donos não foram localizados, os 4 cavalos foram levados para o curral de apreensão em Seropédica. O Balcão de Empregos Online de Petrópolis está com 50 oportunidades de trabalho esta semana. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro dos currículos e deixá-los atualizados no site da Prefeitura. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos inscritos concorrem às vagas, desde que estejam dentro do que é exigido pelas empresas. Entre as vagas para esta semana estão vaga para analista de logística, vaga para auxiliar administrativo, vaga para auxiliar de limpeza, para coordenador de operações, para eletricista e para estagiário de engenharia. Para ver todas as vagas, o candidato pode se inscrever no site da Prefeitura petrópolis.rj.gov.br
prj.gov.br. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. E ainda falando de oportunidade, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Estado divulgou que esta semana estão disponíveis mais de 3.000 vagas de emprego. O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.591 oportunidades nesta semana em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Já pelo CIMI, há 1.044 oportunidades espalhadas pelas regiões do estado. Só na região metropolitana são 730 oportunidades, sendo 199 delas especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, destacam-se 10 oportunidades de ajudante de carga e descarga para o bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste. Também há 25 vagas para atendente de lanchonete na Tijuca, na zona norte do Rio, sendo necessário ter ensino médio completo. Já na região serrana, todas as 237 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre as quais há 8 oportunidades para ajudante de motorista, que não exige nem experiência e nem nenhum tipo de escolaridade. Todas as vagas e exigências de cada uma estão listadas no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. E você vai ver depois do intervalo. O Museu Nacional deve ser reinaugurado em 2026. Grupo Amigos do Lar promove campanha de Páscoa em prol das crianças do Lar Nossa Senhora das Graças em Correias. Teresópolis ganhará creche municipal após doação de terreno pelo Hotel Fazenda São Moritz ser oficializada. A PPO promove campanha de Páscoa. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Após um incêndio em 2018, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, deve ser reaberto em 2026. O prazo foi anunciado pelo Ministério da Educação após uma vistoria no local. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da vistoria no último dia 23 de março com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com os ministros da Cultura e Serviços e Inovações Públicas. O orçamento previsto para a reconstrução do Museu Nacional é de R$ 445 milhões. Faltam R$ 180 milhões desse valor. Por isso, o MEC está tentando algumas parcerias, entre elas com a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e também com o Banco do Brasil. O Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, já informou que vai realizar uma parceria, vai prestar o apoio para a reconstrução.
O Museu Nacional foi criado em 1818 por Dom João VI e tinha o maior acervo histórico e também de ciências da América Latina. No incêndio em 2018, 85% desse acervo foi perdido. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. O grupo Amigos do Lar está arrecadando caixas de bombom para doar às crianças que vivem no lar Nossa Senhora das Graças, em Correias. A Páscoa está chegando e o grupo Amigos do Lar, que realiza ações em prol do lar de crianças Nossa Senhora das Graças, em Correias, está realizando uma atividade para as crianças da instituição no dia 8 de abril. Para isto acontecer, eles contam com a colaboração de todos aqueles que puderem ajudar com a doação de caixas de bombom ou qualquer valor via Pix para a compra de ovos de Páscoa e montagem de ninho para a atividade de caça ao chocolate. A campanha é uma maneira da gente brincar com as crianças, né? A gente sempre faz isso, na medida do possível, toda a época festiva a gente faz alguma coisa com elas e vai funcionar da seguinte maneira. Vai ser escondido os chocolates que a gente está conseguindo doação e cada criança vai ter um ninho, vai estar com um adulto recolhendo e colocando no ninho. A gente não pediu ovo de Páscoa porque poderia chegar um ovo de Páscoa de um tamanho, de um outro, diferente, né? E as crianças, no intuito, é todos que recebam igual. E a gente tem uma outra forma de doação, que se alguém quiser fazer um Pix, que a gente vai comprar os ovos de Páscoa no tamanho padrão para todas as crianças. O lar acolhe crianças de 0 a 12 anos que, por algum motivo, o Juizado de Menor e Conselho Tutelar retiraram dos seus familiares para ficarem sob os cuidados da instituição. Atualmente, o local existe há mais de 65 anos e cuida de 32 crianças, oferecendo toda a assistência social e educacional. A instituição conta com a ajuda do governo municipal e também de colaboradores através de doações. Os bombons podem ser doados até o dia 6 de abril. 2 pontos de arrecadação são a banca do Adriano e da Cláudia, em frente à Galeria Pellegrini, no centro, e também o trailer do Pedro, em Correias, ao lado da Casa de Tintas. Caso a doação seja em dinheiro, pode ser feita pelo Pix apresentado na tela. O evento é fechado apenas para as crianças do lar, mas o local permite visitação que deve ser agendada por telefone. O lar Nossa Senhora das Graças está localizado na Rua Carvalho Júnior, número 505, em Correias. Mais informações podem ser consultadas pelo número DDD 24 2221 2504. O ideal é que todo mundo possa marcar um evento desse, né? Que visite a instituição, que vá lá, conheça as crianças, entendeu? E ainda falando sobre solidariedade e Páscoa, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos também está arrecadando itens para a data e pede doações. Depois do Natal, a Páscoa é a data festiva que mais enfatiza a importância da compaixão entre todos. A data é uma das celebrações cristãs mais importantes e foi adotada pela sociedade como um momento de demonstrar carinho e afeto, e muitas vezes através da troca de chocolates. Como forma de apoiar e oferecer uma maior qualidade de vida, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos está realizando uma campanha de doação às 60 pessoas que recebem cestas básicas da instituição. É uma campanha que a gente faz todo ano. Esse ano a gente está com grandes dificuldades, né? Porque está mais difícil as doações. Então é por isso que a gente intensificou um pouco mais a nossa campanha esse ano, para que a gente possa dar pelo menos uma caixa de bombom para cada cesta. Além das doações, a PPO pede pela ajuda dos contribuintes para que a cesta no período de Páscoa seja aumentada e que a associação consiga custear a compra de chocolates e outras comidas típicas do período de Páscoa. Gostaria muito de poder dar mais do que uma caixa de bombom. Não sei se vocês perceberam, a caixa de bombom, além de estar mais cara, diminuiu a quantidade de bombom dentro da caixa, né? Então, assim, uma caixa para uma família que tem 3 filhos, fica difícil. Então, se a gente conseguir dar pelo menos 2 caixas de bombom em cada cesta, a gente já fica mais feliz. As doações de chocolates, bem como de alimentos e afins, devem ser entregues na sede da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã
às 5 horas da tarde, na Casa de Apoio da APPO, localizada na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro. Já as formas de realizar as doações em dinheiro podem ser acessadas pelo site tvc16.com. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar uma cesta bem bonita, depois a gente vai fotografar, botar nas nossas redes sociais, porque o povo petropolitano é muito solidário e nunca deixou de nos ajudar em qualquer campanha. Então, assim, de antemão, eu já quero agradecer a todos que já estão contribuindo e que venham contribuir com essa campanha. Nesta terça-feira foi oficializada em Teresópolis a doação diária no terreno do Hotel São Moritz, localizado em Vieira, no 3º distrito, para a construção de uma creche municipal. Na ocasião foi assinada ainda a certidão de desmembramento da área de 900 metros quadrados. Na ocasião, o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, afirmou que buscou recursos para a construção da creche municipal. Ainda de acordo com ele, ao longo de um ano foram realizadas reuniões para que a doação diária do terreno do Hotel São Moritz, localizado em Vieira, no 3º distrito, fosse possível. Neste período, ainda foi realizada a construção de um posto de saúde na localidade, também em uma área doada pelo hotel. Durante o encontro realizado na terça-feira, foi assinada a certidão de desmembramento da área de 900 metros quadrados. No dia 2 de abril, domingo de Ramos, a paróquia Nossa Senhora das Graças, em Olaria, na cidade de Nova Friburgo, vai realizar, em homenagem à data, a procissão de Ramos a partir das 8 horas da manhã. O evento vai ter início no Parque de Eventos da Via Expressa e um encerramento na igreja. Em vista disso, o tráfego de veículos será interrompido na Via Expressa durante a saída da procissão do Parque de Eventos, que seguirá pela Rua Maria d'Ângelo Magliano, em direção à Praça Monsenhor Miele, e daí para a paróquia Nossa Senhora das Graças. A recomendação, então, é que os motoristas fiquem atentos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. O informativo meteorológico divulgado nesta semana mostra que até o dia 3 de abril, a previsão é de maiores acumulados de chuva, com valores superiores a 70 milímetros. As chuvas na faixa norte do país devem ser ocasionadas pela combinação do calor e alta umidade com a zona de convergência intertropical no decorrer da semana. Na região sudeste, o deslocamento de um sistema frontal pelo oceano no início da semana deverá contribuir com acumulados no litoral da região, principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Agora, falando sobre a previsão, para quarta-feira, Nova Friburgo pode esperar por pancadas de chuva que por algumas vezes serão mais fortes no período da tarde e noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Céu com muitas nuvens e possibilidade alta de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Os petropolitanos também podem esperar pela alta possibilidade de chuva, desde o período da manhã até a noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. A quarta-feira em Paraíba do Sul vai ser de céu encoberto, com possibilidade de chuva durante todo o dia. A tendência é um declínio na temperatura, com mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. E em Três Rios, a quarta-feira também será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. No período da noite, as pancadas podem ser mais fortes. A tendência também é um declínio na temperatura, com mínima de 21 e máxima de 32 graus. Nos municípios citados aqui na previsão do tempo e que compõem parte do interior do estado do Rio de Janeiro, os ventos serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.